E aí galera, estamos aqui de novo gravando mais um videocast aí pra vocês. Hoje vai ser uma coisa, vamos dizer assim, inédita em dois pontos. Primeiro, porque o conteúdo da pergunta é algo que nunca se tratou aqui. Vamos para a pergunta e aí depois a gente continua. A leitora, ela disse que é casada há 2 anos e está planejando ter um filho. Contudo, ela disse que está meio insegura em relação à criação desse filho e pergunta se ela deve aguardar mais um pouco para poder conceber, ou se nesse período de 9 meses, que vai da concepção até o nascimento, é suficiente para ela se planejar melhor com o marido. O nosso site aqui é um site baseado em relacionamentos. Por isso essa pergunta é meio que inédita, até como artigo também. Mas como uma das finalidades mais nobres do relacionamento, de um relacionamento que é consciente e estável, é a procriação, não podemos deixar de responder aqui a essa leitora que tem essa dúvida. E por conseguinte, por ser um assunto que interessa a ambos os sexos, e como eu, assim como o Alexandre, escrevemos tanto para um blog direcionado para as mulheres, como o Cérebro Masculino, quanto um blog direcionado para os homens, como o QPT, esse vídeo vai servir para os dois. Ou seja, vai ser postado tanto no QPT, o blog voltado para o público masculino, quanto no Cérebro Masculino, que é um blog voltado para o público feminino. Então, antes de entrar no mérito da questão, no assunto propriamente dito, eu não posso deixar de estar aqui falando para os dois e não fazer a propaganda do nosso livro, que está muito relacionado, tanto o QPT Origens, transformando meninos em homens, ao nosso blog masculino, o QPT, um livro meu e do Alexandre, muito vendido, quanto o Mulheres em Julgamento, volume 1, que está intimamente ligado ao Cérebro Masculino. Esse livro foi um dos poucos que 24 horas após o lançamento na Amazon Brasil conseguiu o primeiro lugar do livro mais baixado, após apenas 24 horas. Você pode conseguir a versão impressa, tanto de um quanto de outro, no Clube dos Autores, e também a versão digital na Amazon. Lembrando que aqui o Mulheres de Julgamento volume 1, as mulheres, quando pegam para ler, detonam de uma vez só, não conseguem parar, até porque também não é um livro muito grosso, tem quase apenas 100 páginas. Então as mulheres começam a ler e já estão pedindo o volume 2, e a gente já está escrevendo o volume 2, para alegria aí de vocês. Então, Mulheres de Julgamento, um livro meu,
do Alexandre e da Jussara Mello, que vocês que acompanham o Cérebro Masculino devem conhecer, que ela já escreveu aqui para nós, é uma grande romancista de São Paulo. E vale a pena, mulheres, adquirir esse livro. Bom, vamos pro assunto, né? Antes de entrar mesmo no assunto, eu gostaria de salientar que todo esse vídeo se baseia exclusivamente na pergunta da leitora. Ou seja, eu tiro todo o vídeo baseado num casal com um relacionamento muito estável, certo? Que está planejando a chegada do seu primeiro filho. Isso não quer dizer que muitos pontos aqui que eu irei falar não possam ser facilmente aplicados a outros tipos de casais que não sejam um casal, vamos dizer assim, muito estável, que tenham realmente a intenção de planejar ter um filho. Isso pode também ser aplicado na concepção, durante o período entre concepção e nascimento. É claro que é mais difícil, e também por uma pessoa só, não precisa ser por um casal. Mas todo esse vídeo é baseado nisso, um casal de um relacionamento muito estável que quer saber como se planeja melhor ter um filho. Então qualquer questionamento em relação a outro tipo de momento de ter filho que não seja esse, tá fora do assunto que eu estou abordando aqui. A gente pode até fazer podcasts falando sobre isso depois, videocasts, mas não está dentro desse assunto. Também eu quero salientar que eu não tenho a intenção de indicar paradigmas a serem seguidos, nem dizer aqui qual é o melhor jeito de se criar o filho de ninguém, mas sim de apontar alguns pontos para que tanto homens quanto mulheres reflitam antes de tomar a decisão de colocar em prática um dos maiores poderes concedidos pela natureza a nós, que é dar vida a outra pessoa. Bom, você costuma planejar teu fim de semana, costuma planejar tua carreira, planejar tua viagem de férias, planejar teu casamento, não é, mulheres? Mulheres gostam de planejar casamento. É um divertimento muito bom para elas. Planeja também aquisição de bens móveis e imóveis. Os homens gostam bastante também de estar planejando a aquisição de bens, né? E se você planeja isso tudo e acha que não deve planejar a criação de um filho antes da concepção, é bom você reanalisar os seus conceitos, reanalisar aquilo que você acha que tem valor na tua vida. Mas o que deveria ser planejar, né? O que você tem que fazer para planejar a chegada de um filho, e planejar principalmente não só a chegada, mas a criação, o que é o mais importante, a formação de um ser humano cuja responsabilidade dela é unicamente do casal. Bom, a gente não pode deixar de dizer que, primeiramente, ninguém vive sem dinheiro. Então é necessário verificar se o casal tem uma capacidade, se realmente quer planejar, se tem uma capacidade financeira de estar criando um filho. Ou seja,
Um casal que está vivendo num mal financeiramente, enquanto casal, como é que ele vai poder planejar ter um filho? Se ele não tem como nem, vamos dizer assim, se manter, como é que ele vai manter outra pessoa que é extremamente dependente? Então, um planejamento financeiro é algo que deve ser feito sim, não só para o momento pós-nascimento, mas sim para o decorrer dos anos. É necessário se planejar, pois um filho é um gasto assim de no mínimo umas 2 décadas. Então, planejamento financeiro é essencial. Por conseguinte, é necessário também uma estabilidade emocional e uma capacidade mental do casal. Ou seja, quem não consegue cuidar de si, não estou falando financeiramente, mas sim mentalmente, ele não tem condições de cuidar de ninguém, muito menos de dar bons exemplos, que é a base de toda educação, certo? Se você não está estável mentalmente, você não tem condições de cuidar de um filho. Então é bom atentar para esse ponto. Você está estável mentalmente, você tem essa capacidade mental de estar cuidando de outra pessoa que requer muitos cuidados. Se você tiver, vai em frente. Por conseguinte, outro ponto que se deve refletir é se você tem aquela consciência ou aquela confiança de que vai ser um bom pai ou uma boa mãe. Se você tem dúvida disso, é claro que você não pode prever o futuro, mas se agora você não acha que vai ser um bom pai ou uma boa mãe, ou tem alguma dúvida quanto a isso, então eu acredito que você deva pensar mais um pouco, aumentar tua autoconfiança, que ela também é muito útil nesse aspecto. Tua autoconfiança vai fazer com que você se sinta confiante de ser um bom pai ou uma boa mãe, mesmo que você venha a errar, e todos erram e vão errar muitas vezes, mas que você tenha aquela confiança de que vai tentar acertar sempre, mesmo que cometa diversos erros. Outro ponto muito importante que pouca gente pensa nisso é não possuir paradigmas. Eu estou dando pontos aqui para reflexão, e entre esses pontos é importante você, casal, você pai, você mãe, não possuir paradigmas. Ou seja, você sim se mirar em exemplos que podem ser sempre melhorados e adequados à sua personalidade. Se você tem aquela autoconfiança suficiente de saber que todas as suas atitudes são bem pensadas e possui como escopo, como finalidade o bem-estar do teu filho, da tua família, você não precisa fazer nada igual a ninguém. Ou seja, você não precisa fazer nada igual teu avô fez com teu pai, ou não precisa fazer nada igual teu pai fez contigo, ou não precisa fazer nada igual teu irmão faz com o filho, que tua irmã faz com a filha, o que teu vizinho faz. E sim,
procurar ver o que tem de bom nisso e procurar sempre melhorar e fazer as coisas do teu jeito, que é a forma mais natural com que você possa agir. E o ponto mais importante de todos mesmo, que muitos pais e muitas mães se atentam para todos esses pontos que eu falei até agora. Mas esse último eu vejo que na nossa sociedade ele está um pouco posto em segundo, terceiro plano, ou muita gente não está nem ligando para isso. É você pai, você mãe ter a consciência que não se deve delegar a responsabilidade de educar. A responsabilidade de educar é do pai e da mãe. Não se deve deixar que terceiros eduquem seus filhos, formem a personalidade deles, pois é isso que está acontecendo por aí, e o resultado a gente também vê por aí. Isso é um ponto bastante polêmico, né? Pois para que não se delegue a educação dos filhos a alguém, é necessário um bom planejamento prévio, um planejamento extremamente consciente do casal, onde é necessário ter a ciência que em determinado tempo um dos dois vai ter que deixar um pouco a carreira em segundo plano. Deixar uma babá ficar a maioria do tempo com teu filho, ser naturalmente uma referência para ele ou para ela, como pessoa, é delegar a educação dele a uma pessoa desconhecida. Sim, a babá pode existir, mas para auxiliar, para auxiliar o pai ou a mãe, a escola ela existe, mas para auxiliar o pai e a mãe, e não para ter a responsabilidade da escola, onde muitos pais e muitas mães colocam essa responsabilidade de um tipo de educação na escola, ou muitos pais e muitas mães têm a vergonha de dizer que a babá tem responsabilidade na educação do seu filho, mas se tu deixa teu filho, por exemplo, por 6 horas ininterruptas somente com a babá do teu dia, naturalmente você tacitamente está delegando a ela a responsabilidade de estar cuidando, de estar educando o teu filho, quando essa responsabilidade é do casal, é do pai, é da mãe, que deveria estar lá junto, e se possível, se tiver condições de ter uma babá para auxiliar em algumas coisas, que tenha, mas não para passar a maioria do tempo com o teu filho sem você estar presente, certo? E não educando como deveria ser educado pelos pais. E se você tem algum problema em deixar por um determinado período de tempo a tua carreira em segundo plano,
Bom, você falhou um pouco no planejamento. Não sei porque nem você teve a vontade de ter. Pois se não podes educar, não sei se é muita vantagem ter um filho que você não possa estar presente em vários momentos da vida dele. E lembrar também que educar não é só formar um ser humano dentro dos padrões de honestidade, de ética, de honra e de sinceridade. Isso é muito bom que isso aconteça, que isso também não vem acontecendo mais. Antigamente isso acontecia bastante, ultimamente nem isso acontece. Mas é necessário também saber que não é só isso. A educação que o pai e que uma mãe consciente deve dar ao filho. Mas sim, também estimular a sensibilidade, estimular a criatividade, estimular a autoconfiança, estimular a capacidade de se colocar no lugar dos outros, estimular o questionamento de pensamentos que venham a perturbá-la, estimular o senso crítico e estimular também a busca por uma evolução perpétua e constante. Isso também é dever do pai e da mãe, estimular essas capacidades subjetivas que não são ensinadas nos bancos escolares e são praticamente desconhecidas ou não são praticadas pela maioria das pessoas. Portanto, faz-se mister que os pais se imunam desse conhecimento para criarem melhores seres humanos. É muito bom ter um filho que seja, uma filha que seja honesta, ética, honrada. É um bom legado de educação. Mas um legado maior ainda é agregar isso a todas essas capacidades subjetivas que foram faladas aqui, que aí sim você vai estar criando um ótimo ser humano, um ser humano com extremo potencial para o sucesso. Os bancos escolares eles irão servir como auxiliar na educação principalmente na educação social, de socialização do teu filho, no estímulo da aquisição de cultura e conhecimento, mas esse estímulo também de aquisição de cultura e conhecimento deve vir de vocês, principalmente com exemplos. Você vai mandar teu filho, compra esse livro para ele ler, mas você não lê porra nenhuma. Qual o estímulo que ele vai ter? O filho que é igual o filho, a filha que é igual, quer ser igual o pai, quer ser igual a mãe. Se o pai nem a mãe ele vê lendo, qual o estímulo que ele vai ter para ler? Nenhum. Qual o estímulo que ele vai ter para adquirir mais conhecimento? Não vai ter muito. Agora sim, se ele vê isso em casa, vai ficar extremamente estimulado. Então, por tudo isso que foi falado, os pais serão sempre os responsáveis pela educação dos filhos. E se em algum momento os pais quiserem colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa por algo
ter saído errado nessa educação, seja honesto, seja responsável, coloque a culpa não na falta de esforços que você teve em criar, mas sim na sua falta de um planejamento prévio para isso. Afinal, filho é coisa séria. Um abração para vocês. Até o próximo videocast.